Muito bem-vindos a mais um episódio do RealizaCast. Eu sou o Dr. Neto. Vanessa Cruz. Eu sou o Cris Boni e nós somos os realizadores do bem. Muito bem-vindo. É isso, muito bem. Mais um RealizaCast. Muito bom. Muito Maravilhoso. Hoje inovador. Bom. Sempre. Inovador Mas é sempre, muito mas inovador. hoje é diferente. Hoje é inovadoramente fantástico. Muito bem, nós temos aqui como convidado a honra de ter, né, e o prazer, Breno Pfister. Agora acertei. Engenheiro civil, louco por inovações. Esse é o nosso convidado de hoje. Eu agradeço muito a sua, principalmente a vontade de estar aqui com a gente, inspirando as pessoas a realizarem o bem, né, e trazendo inovações para que as coisas realmente facilitem a nossa vida e que melhorem, né, a qualidade de vida e a qualidade de muitas pessoas. Muito Poxa, para mim é uma honra. Eu falo que é sempre muito importante a gente ter esses espaços, porque, cara, falar de ciência, falar de inovação, falar de tecnologia de uma forma acessível para as pessoas é difícil. E a gente vê que na mídia não tem muita gente que fala disso, sabe? E eu acho que essa é a minha maior ambição no aspecto de comunicação, é poder facilitar em palavras não tão complexas uma comunicação que, na maioria das vezes, parece um grande bicho de 7 cabeças e pode não ser. E a gente tem muita coisa boa para falar, porque eu acho que projetos tem de sobra. Que falta é visibilidade. E é o que eu tento fazer, trazer um pouco de visibilidade para as pessoas. Você faz muito bem, né? Não, eu gostei do louco... como que é? Louco por inovação. É muito bacana. E todo mundo acha que assim, né? Vou abrir só um parênteses, tá? Porque o pessoal acha assim, o pessoal tá na internet, ele é um youtuber e tal. Não, ele é engenheiro civil, né? Ele tem pós-graduação na GV, ele tem ele tem um currículo enorme. Eu falei para ele mora em Vancouver, tá certo? E assim, não é qualquer pessoa, né? Tem 2 empresas. Então, é uma pessoa que, assim, além de tudo isso que ele já faz, ele consegue espaço no dia dele para poder dar espaço para essas inovações. Isso é muito bom, cara. Parabéns. Isso é sensacional. Eu falo, quantos anos você tem, Breno? Eu tenho 27. Eu me formei um pouquinho antes dele, quase. Por que eu vou tocar na idade? Por que a idade é tão importante? Porque ele... Quer que eu fale para essa câmera aqui ou para aquela ali? Produção? Ele só tem 27 anos. O currículo dele é extenso, ele é totalmente fora da curva. Se você ainda não conhece o Instagram dele, por favor, qual é o seu Instagram? É _Breno Pfister, com P na frente. Pfister. Mas não é tudo isso. Sim, pô, impressionante. Todo dia uma novidade. A gente consegue colocar esse Instagram aqui na tela, produção, por favor? Enquanto vai colocando aí na tela, eu quero já agradecer você que está aí mais uma vez assistindo o RealizaCast. Muito obrigado. A sua presença e a sua participação é sempre muito importante, então não esquece de deixar aí o seu like, o seu comentário, seguir todo mundo que está na mesa aqui. Por favor. Né? Acompanhe-nos, não esquece de ir no YouTube, enfim. Muito obrigado. E, é claro, falar dos nossos patrocinadores. Se você quer se tornar um patrocinador do RealizaCast, é só chamar aqui, ó. Diegão vai colocar aqui, chama, vem fazer parte também dos patrocinadores do RealizaCast. E vamos lá, já está na tela. Pfister. Conteúdo tem bastante. Pfister, mas escreve com P, mas não tem não esse. Fala. Não fala esse. Não assista os stories. Aí já pronto. Primeiro lugar que vai. Nós estamos no seu story hoje. Aquele tipo, né? Primeiro lugar que o povo vai. Vou assistir sim. Por que não assista os stories? É justamente esse call to action provocativo, assim, de as pessoas gostam. Aí a pessoa vai na hora. As pessoas gostam de gosta, não, ele é instigante. Assista os stories. Não escaneie esse QR Code. Proibido, hein? É proibido, pronto. Não, olha, existe uma história de um rapaz que vendia na Paulista trufas. Não sei se você conhece essa história. Não, e ele tinha uma barraquinha bem rápida, uma barraca onde ele colocou assim, ó, não olhe para o outro lado. Aí todo mundo olhava. Todo mundo olhava. E do outro lado tinha outra barraquinha dele. Então, quer dizer, e esse cara, assim... Eu não sei como ele está hoje, mas eu lembro que ele tinha barracas espalhadas por várias cidades e ele dava trufa para a pessoa experimentar. E essa foi o marketing dele. Não olhe para o outro lado. E, ele estourou. Sabe de uma coisa que eu faço questão de falar isso quando eu estou comentando projetos? Inovação, e principalmente quando eu estou em eventos, assim, falando no meio empresarial, ela é uma questão de perspectiva. Então a gente pode ver com uma outra lente algo que antes a gente não tinha capacidade de armazenar ainda aquela informação da forma que a gente está vendo. E a partir desse momento, poxa, tudo
vira de uma outra vertente que vai nos trazer um benefício, que vai poder posicionar como um diferencial na nossa empresa, na nossa atuação. Então, sem dúvida nenhuma, é um detalhezinho. Pô, o cara gerou só um gatilho mental que faz com que a pessoa instintivamente faça. Não imagine um elefante branco. Todo mundo vai imaginar. Não imagina. Então, assim, é clássico, né? O não, ele é omitido pelo cérebro, né? Até por esse motivo que é tão complexo você educar crianças com não, né? Porque o não, ele vai ser o artigo controverso. Mas é isso, assim, nas mídias é um pouco do que eu busco fazer. A minha trajetória ela é muito louca, porque eu sou engenheiro civil e fui para vários conta caminhos. sobre você. Pois é, assim, na verdade eu fiz engenharia civil porque na época, quando eu tava aquela fase tensa, assim, de decidir o que a gente vai fazer, eu tinha uma facilidade maior por matemática, muito influenciado pelo meu avô, que me ajudou muito numa fase, assim, que eu não entendia a lógica da matemática. E aí, por conta disso, quando você tá nessa idade tão complicada, né, eu achei que dentro das áreas de abordagem para exatas, a engenharia, ela que me abria mais portas, né, e facilitava ali conexões. Então foi muito por esse aspecto. E eu acho que, por que engenharia civil? Pelo fato da gente visualizar com facilidade prédios sendo construídos, né? É muito acessível dentro do dia a dia palpável, das né? pessoas e palpável, diferentemente de outras engenharias, tipo engenharia de produção. O que faz engenharia de produção? Então, Engenheiro químico, né? Engenheiro químico, já entra em uma outra coisa mais técnica. Então, acabei indo para engenharia civil. Trabalhei com infraestrutura urbana durante o período da faculdade, posterior a isso, né? Então, em algumas empresas de São Paulo que faziam infraestrutura geral, então, abertura de novas vias, limpezas de logradouros, enfim, uma série de serviços básicos mesmo. E lá eu comecei a ter contato com equipes. E aí, obviamente, quando você começa a entrar em contato com as pessoas, você vê que tem muita falha de comunicação nas empresas, e se você se destaca por trazer uma linguagem mais fácil, mais acessível, né? Você tem ali um destaque. Uma comunicação mais assertiva. Você Sem tem dúvida. uma comunicação muito assertiva. Obrigado. É difícil, mas a gente acaba tentando buscar essa informação do ponto A para o ponto B, né? Que sempre tem muitos outros vieses, né? Ruídos que vão acontecendo. E aí eu acabei dentro dessa linha, dessa empresa, trabalhando nessa parte de gerenciamento de pessoas. Aí eu gerenciava 60, 80 equipes ao mesmo tempo de serviços diversos. Legal. E eu fazia a consultoria dentro da própria empresa para trabalhar com isso. Isso, e aí você era um funcionário dessa empresa. Isso. E aí eu fui fazer... Quantos anos? Eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha uns 20... Me formei com 22 para 23. Quer dizer, há 4 anos atrás. Pouco tempo atrás. Mas é que 4 anos para ele é muito mais Pior que tempo do que pra gente. Não, mas não é só isso que eu tô falando. É o seguinte, imagina só, com 22, 23 anos, ele já estava gerenciando quantas pessoas. Exato. Então, assim, por isso que eu tô dizendo que ele tem não sei quantos mil seguidores, etc e tal. Mas não é isso, é a capacidade que ele tem de magnetismo, né? A comunicação que você usa, e isso é louvável. O que a gente está falando é que exatamente o que a gente desenvolve, o que a gente fala. Eu tenho um curso com a Vanessa, antes de conhecer o Cris, nós já tínhamos desenvolvido esse curso para profissionais da área de saúde, com comunicação assertiva, com habilidades comportamentais, né? E exatamente o que você está falando, você é um engenheiro, porém, a maior habilidade que você tem é a tua comunicação, a tua maneira de colocar as coisas simples para as pessoas entenderem e direcionar de uma maneira, né, foco, né, foco, objetivo. Então, isso é sensacional. Pô, legal. Não, eu fico assim olhando e escutando, e pra mim é até estranho ouvir essas coisas, sabe? Porque você não se associa tanto nessa posição, mas é muito gratificante. E aí eu acabei tendo esse espaço para explorar isso dentro dessa empresa. Eu fiz especialização em liderança e inovação, justamente por conta disso na FGV. E aí, cara, naquela época começou a movimentação para a chegada da pandemia, e eu comecei a ter olhos para a mudança de comportamento de consumo das pessoas, porque todo mundo e grandes marcas começaram a ficar com receio de novas lojas, marcas que surgiam com um aplicativo maluco chinês, que era Musical.ly, que virou TikTok e que viralizava as marcas e que fazia com que um cara que era completamente desconhecido, que tinha, sei lá, aberto uma empresa que ele fabricava suas próprias roupas na garagem da casa dele e que ele registrava esses processos e que ninguém conhecia, em uma marca que começava a faturar absurdos e que ele tinha uma demanda surreal.
E isso era uma grande mudança de comportamento, de consumo, de pessoas. Eu falei, eu preciso estudar isso. Só que não tinha referência, não existia base para isso. O que era você entender conteúdo orgânico como uma forma de posicionamento nas mídias? Não tinha referência. E aí eu comecei a estudar por conta e por observação dos aplicativos. E percebi que sim, existia um gap dentro do mercado que as marcas, mais cedo ou mais tarde, iam começar a sofrer e iam perceber que elas precisavam estar ali se posicionando estrategicamente com conteúdo orgânico, conectando com pessoas, trazendo personificação, ainda mais com a pandemia, todo mundo ficou, cara, como é que eu me conecto não só com uma máquina, eu preciso das pessoas que estão por trás também. Sim. E aí, a partir disso, eu comecei a conhecer sobre esse lado e surgiram algumas possibilidades de eu prestar consultoria para algumas empresas, algumas multinacionais, sem ter uma formação em marketing, porque eu era engenheiro civil, mas eu estava realmente com conhecimento naquilo. Mas não é mais necessário, né? Não é Exato. E aí foi isso. Aí eu comecei a prestar essa consultoria e aí eu tive várias oportunidades dentro de segmentos diferentes, porque eu trabalhava com linha de skincare, linha pet, para essa consultoria de posicionamento, e eu acabei tendo uma possibilidade de fazer a transição para o Canadá, para lá trabalhar numa multinacional que era dentro do departamento de posicionamento de marca, num projeto que eles estavam desenvolvendo, no meu ponto de vista, assim, completamente também disruptivo para um país que, por mais que seja muito desenvolvido, tem um tradicionalismo absurdo, que é o Canadá, e especialmente Vancouver. E por lá eu morei por 1 ano e pouco e eu fiz lá International Business, que fiz negócios internacionais enquanto eu morava lá. E aí, assim, foi uma grande avalanche de situações positivas, diferentes e interessantes, observacionais, de eu olhar realmente todas as novidades que estavam fora, o quanto de potencial que existia aqui, o quanto de coisas que estavam rolando no Brasil que pouco se falavam, né? E na época eu tive um contato na USP, que o pessoal estava começando um curso que era de MBA na área de marketing, eles estavam procurando por algumas pessoas que estavam dentro do escopo que eu me enquadrava, e era à distância, semipresencial. Eu falei, poxa, acabei de terminar a International Business, vou começar a fazer esse MBA, né? Porque eu não tenho uma especialização específica nisso. E de lá eu comecei. E logo na sequência o curso ele voltou a ser mais presencial do que a distância. E aí foi muito louco, porque eu tinha que pensar o que eu ia fazer naquela situação, né? Eu ia realmente decidir voltar, não ia, eu tinha uma vida teoricamente mais estável lá e com projeção, mas ao mesmo tempo distante de todo mundo e com essa opção de voltar para cá para dar essa continuidade. E aí eu falei, não, eu vou voltar, conversei com o meu chefe e na época ele falou, cara, educação você não nega, vai fundo, a gente vai ganhando. Ter muito, não tem que fazer. Sentir muita falta, a gente tenta manter um modelo à distância, a gente vê como é que funciona. No fim eu voltei pro Brasil, continuei trabalhando um tempinho à distância, e aí eu comecei a perceber que tudo que eu fazia no backstage, então atrás das câmeras, poderia ter potencial para frente das câmeras, porque ninguém falava das coisas. Eu comecei a fazer pesquisas diversas sobre, sei lá, energia alternativa, que coisas que eu via fora, e que eu achava uma empresa que fazia isso aqui no Brasil, ou que estava com uma inovação que nem fora tinha, e que você não tinha registro, você não tinha portal falando disso, você não tinha pessoas falando sobre essas tecnologias. E o quanto isso tinha um potencial de motivar os outros e também trazer um benefício para o país e, enfim, toda a economia. E para a pessoa também. Para a pessoa, sem dúvida. Então, tudo isso começou a culminar para essa ideia de, não, vou criar conteúdo. E eu tinha a estratégia, então eu acabei começando a criar conteúdo dentro dessa área de inovação e tecnologia, falando de projetos, falando de novos produtos, novos serviços, coisas que vão aparecendo e que têm um interesse mais específico, às vezes, para algumas pessoas, mas também em geral. Então, a gente pega ali desde a área da saúde, inovação em diferentes meios de eficiência energética, de produtos, de materiais, e eu acabei tendo uma ascensão consideravelmente rápida, porque não tinha gente que fazia isso. Não é só por isso. É porque você faz muito bem feito. Né? O canal que você tem é um canal muito bem feito, você tem uma comunicação super assertiva, você é focado. Quanto tempo tem o seu canal? Então, vai 2 anos, 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho, com quase 300 mil seguidores. Por que teve essa ascensão tão rápida? Porque é fantástico. Para quem não segue, assim, todo dia tem um vídeo novo. É verdade ou não é? Eu tô agora com uns 2 ou 3, às vezes. E ele multiplica o que os outros fazem de bem no canal dele. Sem dúvida. E ele explica como aquela inovação foi gerada. Me dá alguns exemplos legais aí do que você... Nossa, cara, assim, a gente olhando para a ótica de Brasil, acho que a gente pode entrar em vários aspectos aqui interessantes para se falar. Mas tem muita coisa rodando. Então, por exemplo, recentemente uma menina de 16 anos, ela desenvolveu um sistema, um dispositivo que ele consegue
prever e controlar para evitar que pessoas tenham cânceres de pele. Então, uma criança, virando adolescente, e dentro dessa lógica de utilizar de um dispositivo que já existia, juntou uma série de LEDs de diferentes modelos, e ela criou, junto com um aplicativo, que você faz toda essa interconexão e você permite, especialmente para pessoas que trabalham em áreas expostas, né? Que deveria, inclusive, ser um aspecto de insalubridade, estar exposto ao sol. Ninguém dá atenção para isso. Sim. Mas você pode desenvolver câncer de pele. Então, para essas pessoas, elas conectam esse dispositivo que fica no aplicativo e que você consegue ver. Pô, eu posso ter mais exposição de X tempo durante esse período. Depois é arriscado. E traz um benefício bizarro. E é uma criança. Então, é justamente o que eu falo, assim. Tem inúmeros exemplos, acho que a gente vai acabar conectando alguns aqui que podem ter relevância para a audiência e para as pessoas que estão assistindo, mas as coisas estão por aí. E a gente precisa utilizar dessas bases para tirar como exemplo, como fonte de inspiração, como entendimento de que a síndrome de vira-lata acontece, né? As pessoas falam, não, acontece tudo fora, mas a gente tem muita coisa potencial aqui e precisa ter investimento nisso, porque... né, quanto mais a gente tiver empreendedores de impacto que tragam benefícios para as pessoas e que lucrem com isso, porque nada mais justo, próspero, né, de você tem que ser próspero, quanto mais próspero melhor. Então é mais espaço para a educação ser revolucionada. Eu acho que é muito esse entendimento de conseguir buscar como fomentar dentro de diversos caminhos, né, de mídias e afins. Eu vou fazer uma pergunta, nem estava no script, mas eu vou fazer uma pergunta. Manda. Curiosamente, você tem muita inovação e chega muita coisa. Hoje, você procura muito mais ou as coisas chegam muito mais para você? Olha, eu diria que é 50-50, assim. Muita coisa chega e eu tenho uma curadoria muito forte para analisar isso. E eu sempre tenho como base portais de fora. Infelizmente, assim, temos grandes referências aqui. Eu falo de um que eu gosto muito de ressaltar, que é o Ciclo Vivo. O Ciclo Vivo, inclusive, recomendo... Já antecipando uma coisa aqui que depois é um spoiler, mas eu não vou falar. Recomendo que vocês tragam aqui a Natasha. A Natasha é a founder do Ciclo Vivo, é uma pessoa completamente... Você tem o contato dela para passar? Pois é, não, ela é uma pessoa incrível, assim. E é uma página que é, na verdade, um portal que tá... 15 anos falando sobre sustentabilidade, sobre estilo de vida voltado para eficiência energética e afins, fundado por mulheres e que tocam isso, assim, com todas as forças e com uma grande dificuldade, porque o meio da sustentabilidade, ele é complexo. Difícil. Ele é muito, infelizmente, do dinheiro de uma... Ele é muito enviesado, porque as pessoas e as empresas olham com um lado de investimento que não traz retorno, e isso não é uma verdade quando você tem algumas lentes ajustadas, que é o que eu tento falar. Assim, quando eu estou em eventos, palestras e tal, é justamente essa ideia. Você entender que sim, na área que você atua, de forma direta ou indireta, se você é advogado ou se você desenvolve produto, você consegue ter uma ação um pouco mais sustentável que vai, inclusive, ou mais consciente, que vai, inclusive, trazer benefício financeiro para você. Sim. Isso não é uma questão, não vai ser só investimento. É só entender como, né? Porque tem ali uma fase de análise que ela vai ser mais complexa, que ela vai precisar de todo um processo por trás, né? Mas tem um espaço absurdo para isso. Certeza, com certeza. Muito fantástico, obrigado. Né? Me conta como é que você conseguiu... Não, por favor. Como é que você... Cortei ele já. Não. Como é que você conseguiu chegar a 300 mil tão rápido, mas também você tem um projeto novo, que é a Noca, e você chegou em uma semana a 15 mil seguidores. Aí a Suzana, a esposa do Cris, ela falou, eu quero que você pergunte como é que ele conseguiu. Como é que ele conseguiu? Porque tem fórmula mágica. Multiplica aí para as outras pessoas realizarem isso também. Olha só, quando a gente fala sobre consumo, a gente estava até falando aqui nos bastidores sobre isso, né? As pessoas, elas mudaram o comportamento de consumo. Se você for pegar a massa, né? Antigamente, eu tô, sei lá, com as minhas roupas que estão desatualizadas, eu preciso renovar as minhas camisetas. O que eu vou fazer? Eu vou ter minha rotina no meu dia a dia e vou observar os lugares que eu posso comprar essa camiseta, por exemplo. Então eu passei na frente de uma loja, aqui tem camiseta, ali, naquele shopping tem. E de repente, num tempo livre, eu vou até essa loja, eu vou olhar, gostei, tá dentro do meu ticket, do meu preço, do que cabe no meu bolso, eu vou lá e compro. Isso é o que se fazia, ainda se faz em um percentual menor nos dias de hoje. Quando a gente vem para uma análise mais recente, a gente percebe que as pessoas elas estão olhando para vários outros aspectos. O que é essa marca? Essa é uma marca que tem um trabalho escravo? De uma mão de obra
bizarra que não dá um mínimo de valor para as pessoas, o que ela realmente traz? Ela traz inovações? Ela está buscando ter um posicionamento também... Uma empresa consciente, tudo que você está falando. Consciente, sem dúvida. Ela tem casos extremos de abusos com, enfim, uma série de problemas. Isso já é uma realidade das novas gerações. E elas olham com esse viés. E eu digo mais, das empresas. As empresas hoje têm que pensar muito nisso. Não adianta eu oferecer. Eu tenho que sentir que o meu funcionário tem que sentir, né, as novas gerações, que elas pertencem. Não é mais eu sou da empresa tal. Não, eu pertenço àquele time. Porque justamente isso faz total diferença do cara que ele vai só bater ali a claquete e vai fazer o mínimo necessário, do cara que vai realmente vestir a sua camisa, que vai ser um funcionário próspero. Hoje não é vestir a camisa, hoje o cara tatua a marca, né? Tatua Pois marca, é diferente. Não, mas Acho que isso é exatamente o que isso. você falou. A percepção do cara fazer parte é diferente do que ele estar no time, né? Não, total. E assim, é justamente essa ideia. Então, quando a gente entende isso dentro do posicionamento de marca, de branding, que é um pouco do que eu comecei a trabalhar meio por conta, depois fui inserido totalmente, que é o que eu fazia no Canadá também, e é o que eu depois, posteriormente, estudei, né, na minha especialização, é isso, assim, a gente precisa entender como a gente chega dessa trajetória, desse ponto 1 para o ponto 2, e quais são os meios. Então, as mídias, elas proporcionam isso com uma estratégia. Então, eu digo que não existe fórmula para isso, sem dúvida nenhuma, mas você tem vários caminhos que funcionam bem e que, quando são aproveitados de maneira estratégica, as chances daquilo dar certo, daquilo ter uma visibilidade, são muito maiores, né? Então, a gente veio de uma construção com a Noca desse sistema. E aí... Pode falar. Você falou alguma coisa? E aí essa ideia, assim, é você conseguir comunicar de uma forma que seja assertiva. E aí o outro ponto, que é o meu crivo, que é um crivo de produto, que é um crivo de entender o que realmente tem espaço dentro do mercado. Pensa, se todos os hospitais e clínicas pudessem higienizar os seus móveis da forma que se deve, o quanto de infecção hospitalar ia ser evitado. Perfeito. Tem uma estimativa... Imagina nos consultórios odontológicos, por exemplo. Sem dúvida. Tem uma estimativa, que é uma pesquisa recente da Anvisa, que mostra que aproximadamente 11 mil pessoas por ano só no Brasil morrem de infecções hospitalares. É um número que nem é tão absurdo, mas se você for analisar a quantidade de outros casos que não são contabilizados, e muitas vezes porque é um equipamento, porque é algum tipo de outro, né, ajuste que vai ser feito, ou até mesmo uma ferramenta que é utilizada, ela pode estar com alguma contaminação, mas você tem um ambiente. E no ambiente hospitalar, no ambiente de um quarto de uma UTI, você tem mobília, você precisa armazenar as coisas dentro de móveis. E na maioria das vezes você não consegue fazer uma higienização daquele material da forma que se deve, porque ele é muito mais perecível se ele for de um material como o MDF. E é o que é o mais utilizado, né? Os MDFs, que eles têm uma resistência maior, porém, você não consegue ali realmente desinfectar. Então, você fazer isso com um móvel que ele é lavável, que você pode trazer ali uma característica de ele ter uma resistência para bactérias para as primeiras 24 horas total, e de ser antiviral, de ser antimofo, todos esses benefícios, e de você ainda poder ter uma cadeia totalmente circular, porque aquele móvel daqui a X anos, quando ele precisar ser mudado, a marca vem e recompra o material e ele volta a ser matéria-prima para o ciclo, você soluciona todas as pontas. Você conhece... Vai, essa empresa, você desenvolveu... Por exemplo, hoje, então, quando a gente fala desse material, eu nunca tinha ouvido falar, tá? Quando você fala do MDF, eu sei que se você molhar, ele vai dar aquela estufada, vai ter uma série de problemas que ele vai ter. Esse material, ele foi desenvolvido por você, é um material que já existe. Como é que foi que você... Como você chegou? Vou montar essa empresa. Porque, é o que você falou, então, totalmente tecnológico, né? Porque revolucionário, é o que você está dizendo aqui, quer dizer, então eu consigo levar para dentro de hospitais e clínicas uma segurança muito maior, trazendo muito mais até credibilidade para aquele lugar, como o Neto falou, por exemplo, dentro de um ambiente de um dentista, ele fala que, cara, os meus móveis, sei lá, eu imagino o Neto chegando um dia, gravando um vídeo, lavando com a mangueira, como você tem um vídeo seu, esfregando, e o cara fala assim, esse doutor ficou louco. Não, aqui é o seguinte, de
30 e 30 dias a gente lava os móveis porque a gente tem um sistema assim revolucionário. Né? Eu nunca vi um dentista fazer isso. Quer dizer, é um vídeo que vai bombar. Sem dúvida. Pode já comprar o negócio. É verdade, Não, cara. Porque... Você é o garoto propaganda. Vambora. Porque assim, com o maior prazer. E como é que foi? Como é que foi essa ideia que você teve? Você trouxe de fora ou você falou, não, eu vou pegar esse material porque pode lavar e... O que aconteceu? Na verdade, eu comecei a criar conteúdo. E aí, muitos desses conteúdos tinham a ver com materiais. E materiais, de forma direta ou não, a gente traz para dentro de casa. Então, vira uma coisa de interior. Né? Então, o material, muitas vezes, quando ele é desenvolvido, de alguma forma ele vai estar presente na nossa casa, seja com uma decoração, com acabamento. Então, eu acabei tendo contato e comecei a criar conteúdos para algumas empresas que tinham a ver com arquitetura, com engenharia, de forma orgânica. E o que acontecia? Bombava. E aí as empresas chegavam e falavam assim, cara, o que você fez? Que loucura foi essa? Porque eu não tinha uma visibilidade assim. Porque era justamente a estratégia com conteúdo orgânico aplicado com essa ideia de vamos divulgar um negócio que está sendo revolucionário mesmo. Foi isso que aconteceu com uma série de marcas. E aí, antes de responder a sua pergunta, nesse momento que eu acabei percebendo que existia um caminho ali dentro da engenharia civil, dentro da arquitetura de interiores, dentro da área de acabamentos, que era com essa pegada mais consciente. Então, de acabamentos, de revestimentos, de coisas que tinham uma tocada menos danosa ao meio ambiente. Porque a engenharia civil, ela é completamente maléfica. Se você for pegar as estatísticas, elas são bizarras. Para você produzir 1 tonelada de cimento, são de 700 a 800 quilos de CO2 que você manda para o meio ambiente. Então, isso quer dizer... Quer dizer, acho que de ponta a ponta, né? A área da construção civil, em todos os sentidos, você pega desmatamento, porque muitos lugares hoje, para que cresça, é necessário, né? Hoje, se você vai expandir para os grandes centros ou para o interior, o que está acontecendo é isso, é desmatamento. Então, quer dizer, já gera um problema no meio ambiente. E aí tem toda essa questão da produção. Sem dúvida. E assim, do material, né? Que no caso, o cimento, ele tem essa característica bizarra. E aí, o que eu comecei a perceber? Que existia esse espaço dentro da minha habilidade, que era da parte de engenharia. Então, foi nesse momento que eu me conectei com uma série de marcas que eu já tinha gerado relevância e falei, poxa, tá na hora de eu entrar com isso de uma força maior. E aí, nesse momento que eu fundei a Revolutec Engenharia e Construção, que é a minha empresa de engenharia e construção que a gente tem como os diferenciais e principais pilares inovação, tecnologia e sustentabilidade. Então, sempre que possível, a gente tenta fazer com que os clientes entendam que tem produtos interessantes do aspecto ambiental e que podem, inclusive, custar menos, utilizando de resíduos. Por exemplo, a gente trabalha com uma linha que são portas, batentes e rodapés, que eles são 50% feitos de blister, que é a cartela de remédio que não tem como você destinar. Ela não é reciclável porque ela é um componente que é plástico, alumínio e ela pode estar contaminada. Ela pode estar contaminada com os medicamentos. E eles pegam essas cartelas? Essa marca desenvolveu uma tecnologia que você faz uma trituração dessas cartelas, faz uma higienização específica desenvolvida pela marca e transforma em portas e rodapés e batentes, né, para portas, que são completamente disruptivos, utilizando muito menos material que seria necessário como material base. Então, esse é um dos produtos que a gente trabalha, mas a gente trabalha com uma vertente gigante de produtos que vão nessa linha de alternativas mais conscientes dentro do mercado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro das minhas pesquisas, eu acabei chegando na Noca. A Noca não é uma invenção minha, ela faz parte de um grupo que é o grupo Sierra Móveis, que fabrica móveis de alto padrão, de madeira maciça, há mais de 40 anos no Sul. Famosíssimo. Pois é. No Brasil, no Sul, então. É uma marca muito, muito forte, muito estabelecida há muito tempo. E eles começaram a desenvolver essa linha, que seria a linha inovadora da Sierra. E eles lançaram a Noca, que é justamente o significado da Noca, é nossa casa, justamente porque a nossa casa é o meio ambiente, a nossa casa é, né, o que a gente tem para receber do mundo que está fora. Então, como que a gente pode, de alguma maneira... Eu vou te atrapalhar. Contribuir para isso. Ó... Aqui é assim, gente, ao vivo o Diego já vai chegando trazendo... Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Enfim, fica à vontade se você quiser comer, obrigado. Você come. Aqui o negócio é bem, né? O nosso dentista sempre tem medo de sujar o dente. É, o dentista... Eu vou ficar... Eu não posso comer porque eu tô naquele... Ai, meu Deus. Então por que você foi colocar aqui? Pra você comer. Ah, pra eu comer, entendi. Não, eu vou deixar você passar à vontade. Cara, eu como, irmão. Nossa, esse cheiro tá fantástico. Fala, de onde é essa pizza linda, mano? Tá bonita mesmo. Tá bom. Fala, hein? É do Dom Rafael. E aí é a pizzaria Dom Rafaelo. Dom Rafael eu não conheço. Pizzaria Dom Rafaelo. Dom Rafaelo, é o seguinte, Dom Rafaelo. Já fica aqui a intimação, hein? Da próxima vez,
Bom, deixa pra lá, vai. Melhor, né? Nossa, eu vou te falar, eu tô em jejum espiritual, Olha. só de líquidos. Eu já não sei mais que dia que eu tô, terceiro, quarto dia, já parecem meses. Daqui uns dias, se Deus quiser, eu vou voltar a comer. Eu adoro pizza, Dom Rafaelo pode mandar. Bom, Mas então, vamos lá. foi nesse momento que eu acabei conhecendo a marca. E eu gerei, sem querer, né, um baita de um problemão pra eles, porque eu criei um vídeo que teve uma baita de uma repercussão, isso quando eu comecei a criar conteúdo. E a gente começou a se aproximar. Então, Ele já tinha o produto. isso. Ele já existia esse produto. Aí Já existem chegou com lojas, já tem 30 lojas no Brasil. Mas eles não trabalhavam com esse nicho de produto. Cara, já. Mas eles não tinham Não uma tinham divulgação. Eles não tinham uma Não era estratégia. escalonado assim. Eles não tinham uma estratégia de posicionamento. Entendi. Sim. Então, pra você ter uma ideia, a gente, como a Vanessa estava falando, em uma semana, no quarto dia, a gente ultrapassou a marca em termos de pessoas, de Legal. pessoas acompanhando, pessoas Sensacional. querendo ir pra fora, É pessoal dos Estados Unidos, assim, Porque em uma semana, ele tem 15 mil seguidores em uma semana. sem impulsionamento, né? Totalmente orgânico com estratégia. Então, eu fiz toda uma estratégia para desenvolver isso, né? Dentro das nossas abordagens, dentro do que a gente acha que faz sentido e trazendo esse viés, assim, de, poxa, precisa posicionar um produto que tem tanto potencial, né? Então é basicamente isso. Dentro dessa vertente de trabalhos, a Revolutec vem com a inovação dentro da construção civil, dentro de uma série de vertentes, e dentro da abordagem de interiores, a gente vem com a Noca para... Noca Joga a São Noca aqui pra Paulo. mim. Ele tá lá com a Noca. Joga a Noca pra mim, por Joga favor. na busca Noca São Paulo Ele que você tá- vai já tá encontrar. lá. Mas aí é Olha. basicamente isso. Então, a gente traz os benefícios justamente pelo... O produto é muito interessante. E é um produto que, além de tudo, é interessante dizer que é um móvel que ele é 60% feito de cloreto de sódio, de sal de cozinha. Então, é um produto patenteado pela marca em São Paulo. 36 países e que ele tem essa característica de ser completamente lavável, de não ter problema com fungos, né, com a questão da desintoxicação, especialmente com bactérias, né, e com vírus, e de ser totalmente impermeável. Então, ele não tem poros na superfície. E com Isso é interessante. e com a característica visual de móveis planejados. A gente não trabalha... Então você consegue criar qualquer coisa. Por exemplo, você fala assim, eu quero um guarda-roupa Deixa um vídeo planejado rolando aí pra mim. com exatamente. esse material. Pega, por exemplo, o último vídeo aí. Esse último vídeo que é quer dizer, o primeiro, né? Primeiro. O lá de... não, esse aí foi... Passa pro primeiro de Primeiro todos lá. Isso. Só pra vocês verem em ambiente. Ó, tudo isso é feito com Noca. Então, quer dizer, pra quem tem criança também, que gosta de... Que é o Picasso, que gosta de desenhar. Ó, tudo isso... Porque você tudo vai... isso não é MDF. Tudo isso é Você Noca. imagina que acabou o estresse do armário da cozinha estragando, do armário do banheiro? Ai, Deus, pai. Justamente, então assim... Eu mandei pra Amanda. Né? Quer dizer, você conseguiu... Ela mandou pra minha esposa, Fazer- você percebeu, fazer o né? quê? Você é seu sócio. Indiretamente. Você é seu sócio, você percebeu? Hã? Além de garoto propaganda, Sim, sócio, pelo Verdade, jeito. por que não? Por que não? Você abriu um leque não só para móveis de residência, que geralmente acho que é o que as pessoas mais Sim. pensam, né? Ou para escritórios, mas você já foi para uma parte médica, né? Clínicas e tal. E o que eu achei interessante quando eu vi é essa questão de você conseguir fazer qualquer tipo de imóvel. Não é uma coisa específica, não. Eu só consigo fazer um exemplo, sei lá, escrivaninhas ou armários Bancadas, menores, ou né? o que fosse. Bancadas. Qualquer tipo de produto você Você consegue... imagina as fábricas. Sim. Justamente a Limpeza. ideia... A ideia é que não existe nada modulado. Então, se você for parar pra ver, se eu falar assim, eu quero um móvel pra minha TV. Não, a gente faz móveis para TVs, mas eu não tenho um módulo pronto, assim, que eu vou falar, não, é desse tamanho, custa tanto. Não, a gente faz personalizado para o ambiente, que é um móvel planejado. Então, ele já vem da fábrica cortado nas dimensões certas para ser montado, para ser finalizado como uma marcenaria convencional. Normal. Né? Exatamente. Sim. A única Não, diferença é o peso, que é muito menor, é bizarro. Isso que eu ia falar. Eu imagino que ele deve ser muito mais É leve. muito mais leve, inclusive causa um estranhamento nas pessoas quando elas veem na primeira vez, né? Porque ele tem uma capacidade que, no caso, o MDF não tem, que ele mostra quando ele vai começar a se deformar. Isso é muito bom, porque você consegue entender o que aquele material está O estresse trabalhando. do material. O estresse, né? Diferentemente de um MDF. Que ele E tem... a durabilidade dele? Então, ele tem, assim, em termos de durabilidade de água, de estufar, não tem problema algum. Ele vai trazer uma resistência em relação a, né, de você colocar peso e afins
a mesma do MDF de 1,5 ou de 3, e a gente faz todos os reforços que eles podem ser feitos internamente, e não tem problema algum. Você vai colocar o material, ele vai trabalhar da forma normal, né? Agora, o melhor, quando você não quiser mais o móvel... Isso que eu ia falar agora. Como é que funciona essa questão... Da logística reversa. Isso, como é que você... o nome disso aí é disso aí não, né? É logística reversa. Exatamente. A pessoa cansou do móvel. Ou não então... necessariamente tenha quebrado. Não. Ou quer reformar a casa dela. Quer fazer novamente. Ou quebrou, pode até ser o caso. Ou que quebrou. seja, a sala vai virar agora quarto. Exato. Então pensa o seguinte, todo material, por ele ser 100% reciclável e ele já ter componentes reciclados na sua composição, ele pode voltar para o ciclo. E ele é um material que, diferentemente do MDF, que tem um valor muito, muito baixo agregado na chapa do MDF, Sim. ele tem um valor um pouco mais alto de produto da base. Então faz sentido você acumular esse material de alguns clientes, claro. Não é uma peça única para você mandar para a fábrica, Lógico. mas de alguns clientes, e você retornar esse material para ele ser novamente incluído no processo de desenvolvimento dos novos. Então, de novas chapas, no caso. Então, não há nenhum problema de ser feito isso. Inclusive, a marca recompra o material. Então, é feita uma avaliação por peso, claro, porque eu não consigo avaliar um móvel que ele não vai ser reaproveitado para um consumidor final. Sim. E você gera um valor que é um valor abatido em qualquer compra que você fizer. Isso aí é interessante que você falou. Essa recompra. Existe uma diferença para quem vai comprar um novo imóvel com vocês. Móvel, perdão. E para quem não vai, só quer fazer o descarte, entre aspas, existe uma diferença ou não? O que acontece? Quando existe a necessidade do descarte, normalmente a gente faz uma ação voluntária. Então, a gente faz ou para algum centro que vai poder reaproveitar aquilo. Então, a gente faz o direcionamento, Legal. Mas a gente não consegue bonificar, porque aí eu não conseguiria Você não vai monetizar. devolver o dinheiro pra Você pessoa. entendeu? Então, eu não consigo fazer isso. Mas se ele for comprar um novo móvel... Isso entra como um desconto. Legal demais. Sem dúvida. Fantástico, né? Sem dúvida. Legal, quer dizer, se a pessoa não vai Totalmente comprar... novo, né? Nossa, muito, muito legal. E assim, dentro da abordagem de engenharia civil e da parte da Revolutec, a gente tem uma série de soluções. Conta. Então, por exemplo, placas de bambu que imitam mármores, granitos, que são muito mais leves, que são muito mais sustentáveis, não tem o problema de extração desse material, que é super grave. Tem vários estados do Brasil que lidam com uma extração descontrolada, geológica, e que você tem uma característica de ser flexível. Então você consegue fazer curva, você consegue transportar no elevador, dobrar ela e levar no elevador. Você consegue permitir uma conexão entre várias chapas com as nervuras. Ela não tem memória, né? Batendo. Ela vai e volta, né? Exatamente. Então, mas quando você coloca lá na parede, ou vira um mármore. Ela lembra um mármore e um granito. Tem uma série Pode colocar de no chão, características. pisar, não vai Então, estragar. o que acontece? Ela é um produto de acabamento. Então, ele não é feito para você colocar no chão. Justamente pra porque... parede. É parede e teto. Justamente porque, inclusive para áreas molhadas. Inclusive, porque assim, você não tem uma característica de resistência à fricção. Porque não é a ideia do material. Para ele ser fino, esbelto e mole, você não consegue ter todas as características. Né? Então, você entraria ali num entrave de como que eu vou trazer uma resistência para esse material. Então, não tem como. Mas ele é de uma base interessante porque ele é de bambu, por isso que ele é flexível. Então, ele tem toda uma cadeia também mais ecológica no seu ciclo e que ele pode ser utilizado, por exemplo, em apartamentos, que hoje em dia o cara quer colocar uma pedra na parede, só que é um drywall. Como é que eu coloco um mármore numa pedra? Não tem E como. nem entra, hoje em dia são tão pequenos, como é que você vai entrar com aquilo No elevador, apartamento? você vai ter que içar, vai ter um custo absurdo. Então, toda essa logística, a placa de bambu, ela entra muito bem. E tem uma variação bizarra de opções. A gente tem, inclusive, imitando espelho, com inox. Tem uma série de variedades que a gente aborda com esses produtos. Então, tem ripados que são na mesma linha. Então, é como se fosse o ripado tradicional de madeira, só que ele é feito de bambu. Ele é muito mais leve, ele encaixa macho e fêmea. Você pode comprar e você mesmo instala, porque ele é super simples de ser instalado com cola PU. E ele traz uma coisa que o marceneiro detesta. Porque, cara, você fazer ripado é terrível. Todo marceneiro tem um grande problema, do que o cara ele tem que ficar fazendo ripa por ripa. E tem uma série de... custa super caro por conta disso. Então, é um processo mais fabril, com uma variedade gigante de opções de cores e que pode ser aplicado também. Dentro dessa vertente, a gente tem, assim, inúmeras soluções. Inúmeras. Tem muitas e muitas mesmo. Mas, assim, o ponto principal é, voltando até para a área de conteúdos, fugindo um pouco do que a gente estava falando, é que eu vejo que, especialmente para o lado das mídias no Brasil, a gente tem tão pouco das pessoas divulgando as coisas, sabe? E eu acho que isso é uma grande falha que faz com que os outros que estão no entorno, novas gerações, elas não consigam ter a experiência
experiência que seria tão proveitosa de ter contado com esses projetos e de desenvolver novas habilidades. A gente estava falando muito disso antes, né? Sobre você desenvolver algo dentro do ambiente escolar. Então, é muito louco, mas recentemente desenvolveram um dispositivo que você consegue com que pessoas surdas possam voltar a ter uma experiência de ouvir. Um dispositivo nacional. Como? Feito pelo SESI da parte central do Brasil, e que eles desenvolveram uma forma super inteligente com crianças também, né, adolescentes ali que estavam na sua formação, de você conectar dispositivos que fazem uma leitura precisa das músicas e transformam aquilo em diferentes tipos, uma combinação de vibrações. E eles conseguem transformar aquilo numa experiência realmente musical para uma pessoa que não tem mais a capacidade de ouvir ou que nasceu com essa deficiência. Sensacional, né? Então, fantástico. É esse tipo de coisa, assim. Como que você vê uma solução dessa e essa solução não tá aparecendo nas grandes mídias? Não é, exatamente. Como que ela não é valorizada? Como que ela não tem um palanque que se deveria ter? Porque isso é um foguinho ali para motivar tantas e outras pessoas a estarem envolvidas com causas, com situações de muita relevância. E a gente não vê isso acontecendo. Mas é essa a nossa intenção, né, de ter trazido você aqui. Essa tua visão é a mesma que a nossa. Né? Então, assim, existem vários projetos, existem várias pessoas que estão sem voz e que fazem um bem, promovem o bem, para que poderiam chegar para muitas pessoas e não chega. Né? E aí a gente fica vendo aquele jornalismo sensacionalista na televisão que só vê roubo, violência, etc. E tal, e ninguém dá atenção para as coisas que são relevantes, que têm conteúdos interessantíssimos. Né? Pessoas que estão fazendo a diferença em vários meios e que, não, o pessoal prefere ficar dando ibope para outras coisas. Então, a nossa intenção é exatamente isso. É gritar cada vez mais para os outros, falar assim, existe muito mais gente boa na nossa visão. Não, e que, quero saber a dele. Calma, eu já sei. A dele eu tenho certeza. Você acha que tem mais gente boa ou ruim no mundo? Com certeza mais gente boa. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, acho que cada vez mais a gente mostra isso para as pessoas. Eu espero que esse trabalho esteja se refletindo em a gente ter essa certeza de que não, é muito mais gente boa. Claro, existem... Porque o seu canal mostra muitas pessoas que desenvolvem trabalhos pensando no bem dos outros, né? O seu canal do Instagram, ele está mostrando isso no dia a dia. São pessoas do bem realizando bem para outra. E você fala isso todo dia. Propaganda, toda hora. Ele propaga o que os outros fazem do bem, entendeu? Pra você ter uma ideia, assim, eu acho que a gente estava falando sobre rentabilização, sobre esse tipo de projeto, produto. Eu acho que isso tem que ficar muito claro também, porque às vezes as pessoas olham e veem um projeto, veem uma inovação com crianças, às vezes, não importa. E pensam que aquilo tem que ser uma ação filantrópica. Eu acho que filantropismo é importantíssimo, só que existe a questão mercadológica que você pode transformar um dispositivo em uma fonte de renda e empregar uma série de pessoas. Sim. E se aquele desenvolvedor não fizer isso, alguma empresa grande vai fazer. Então não é uma questão de, poxa, eu vou trabalhar pela filantropia. Eu acho que é super importante fazer isso, mas tem que ter um viés de é possível de rentabilizar e precisa ser desenvolvido nessa linha. Como que eu rentabilizo um produto que vai trazer benefícios para os outros? Então, você sabe que isso é uma coisa que a gente faz muito aqui. É quebrar esse paradigma de que assim, fazer o bem tem que ser... Não pode ter um fim. Fica tão romântico, né? É romântico, mas desculpa, mas é hipócrita. Justamente, eu falo romântico num ponto de vista crítico. Assim. Exatamente. Tipo, é um romantismo que não existe. Quer dizer, se sustenta. O próspero faz o bem. O cara que é próspero, você tem a possibilidade de ajudar. Se você não tem nem para você, como é que você vai conseguir ajudar os outros? Você não tem jeito. Eu acho assim, você pegar as pessoas, tem tanta gente, que às vezes a gente nem imagina que o cara é um empresário e tal, não sei o que. Ele faz tanta doação, ele faz tanto benefício para várias pessoas. Fora o que ele emprega, fora o que ele gera de renda para outras pessoas também, que né, é um benefício indireto ou direto. Mas assim, que a gente não tem ideia. E a pessoa, infelizmente, no nosso país, a gente tem essa mentalidade errada, que nós temos que mudar, né? Que a pessoa que é próspera, não, porque ela está explorando alguém, está ganhando dinheiro. Sim, não, muito pelo contrário. Sabe? Não, e assim, você vê esses casos das crianças, né, que estão desenvolvendo coisas nesse sentido, e isso precisa ser galgado para
foque nisso, porque tem um potencial gigante de você ter uma rentabilização absurda no mercado, às vezes que infelizmente ou felizmente vai ir por essa linha de precisar de soluções. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a tudo isso que você faz, né? Então você tem tido contato com pessoas, com crianças, com histórias de pessoas que estão, vamos dizer assim, revolucionando ou trazendo diversas coisas assim inovadoras. Você procura fazer um acompanhamento disso? Então, por exemplo, você pegou lá o caso da menina que criou a questão do UV, do sol, enfim, né? Você conhece a história dela a fundo? Por que eu estou te perguntando isso?